Seja muito bem-vindo ao estudo de caso com uma lojista de ouro. O que é uma lojista de ouro, Renata? É uma lojista que já consegue fazer sobrar no caixa da loja ou no bolso dela de 3 a 10 mil reais no fim do mês. É uma lojista que sabe vender de forma lucrativa. É uma lojista que sabe atrair clientes que valorizam a sua loja de moda. É uma lojista que está vivendo essa realidade. E existem outras realidades? Sim, claro que existem. Eu criei 4 cenários que, de forma didática, fica mais fácil a gente entender o ponto onde a gente está e o próximo nível onde a gente quer chegar. Imagina quando a gente trabalha numa empresa grande, né? A gente tem um plano de carreira. E muitas vezes, quando nós somos empresárias, donas do nosso negócio, a gente acaba não fazendo o nosso plano de carreira. A gente não olha pra gente mesma. A gente tá tão mergulhada naquele mar de problema, aquele mar de confusão. É boleto, é estoque, é aluguel, é cliente, é rede social. A gente tá tão mergulhado naquele mar de coisas que uma loja traz para nossa realidade, que a gente esquece de pensar na nossa carreira, no nosso resultado, né? Então, eu trouxe essa ideia desse plano de carreira para lojista, que é exatamente isso, para a gente pensar o momento que a gente está vivendo no nosso negócio e o próximo nível que a gente vai chegar. Quais são esses níveis? Nível 1, da lojista sobrevivente. Quem aqui, veja só, quem aqui está vendendo o suficiente para pagar as contas da loja, para pagar as despesas da loja? Não sobra nada no fim do mês, às vezes falta. Esse é o nível sobrevivente, tá sempre trocando alho por cebola. Esse é o nível sobrevivente. E esses níveis, esses momentos, eles variam, né? Às vezes a gente tá aqui, depois vai pra lá e volta e tudo mais. Então a gente tem que estar sempre atento, né? O lucro, eu costumo dizer que ele é um sintoma, né, de uma loja saudável. Se uma loja está lucrando, o dinheiro está sobrando no final do mês, o negócio está saudável. Se a loja não está sobrando dinheiro, ela tá doente. A gente tem que rapidamente corrigir, né, dar o remedinho certo ali para que a gente possa reverter o quadro. E o segundo nível, a segunda etapa de uma loja de moda, né, o segundo cenário é exatamente o da limitada, da lojista limitada. Ela até consegue fazer sobrar, mas ela nunca passou dos 3 mil reais de lucro. Ela tá presa nessa realidade, ela não consegue dar o próximo nível. Ela nunca passou disso, então ela tá sempre ali naquele limite. Ela poderia ter muito mais, ela provavelmente saiu de uma CLT, saiu de um emprego e hoje ela tá limitada no próprio negócio. Então esse é o nível da lojista limitada. Qual desses dois cenários você hoje se encaixa? Espero que em nenhum dos dois, né? Mas se essa é a sua realidade, entenda que você pode migrar. Você pode migrar e passar a ser uma lojista de ouro. O que é uma lojista de ouro? É uma lojista que consegue fazer sobrar no final do mês de 3 a 10 mil reais na sua loja de moda. E ela também sabe como atrair clientes que valorizam os produtos. Ela domina estratégias lucrativas de venda, então ela faz sobrar no fim do mês, ela sabe manter a casa arrumada, né? Ela faz sobrar no fim do mês esses recursos. E o quarto nível é da lojista. Qual é o quarto nível? Da lojista rica! Quem aqui não quer estar nesse nível? É a lojista de moda que faz lucrar mais de 10 mil reais no seu negócio. Ela já sabe tudo isso da lojista de ouro e ela tá na fase de escala, de crescimento. Para ela, o céu é o limite. E você, minha amiga, onde você está? Qual é o seu próximo nível? Porque é como se fosse um degrauzinho, a gente tem que subir degrau por degrau. Se você está hoje no nível sobrevivente, primeiro você vai para o nível limitado, daqui a pouco você vai passar para o lojista de ouro, daqui a pouco você vai passar para o rica. Se você se propõe a olhar para o seu negócio, ter um plano de crescimento, um plano de lucro para sua loja, né? Você realmente se preocupar com o lucro. Porque às vezes a gente fica preocupado com o quê? Com a venda.
Ah, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender a qualquer custo. Aí vende no fiado, aí faz um monte de doideira, aí aumenta o lucro, não, aumenta a venda, não, precisa aumentar o faturamento, precisa aumentar de qualquer jeito. Vende de forma que você acaba perdendo lucro. Quantas lojistas hoje fazendo aí estratégias através de live shop sem nenhum tipo de preparação, vendendo produtos abaixo do preço que ela pagou? Quem aqui já viu isso, né? Simplesmente porque ela viu a coleguinha vendendo muito numa live, opa, tem que vender também. E o que vai vender na live é desconto. Gente, isso é uma crença. Isso é uma crença, tá? E você não precisa fazer live para vender também. Tem um monte de outras estratégias que você pode usar no seu negócio para poder vender. Então, a grande questão aqui é onde a gente está e o próximo nível que a gente vai chegar. Deixa eu ver se a minha convidada especial de hoje já está aqui. Hoje eu vou falar com uma queridíssima Marisângela, da loja Mari Closet, é uma loja online de moda feminina. E ela vai contar pra gente aqui qual foi o caminho, né, que ela percorreu até se tornar aí essa lojista de ouro. Oi, Mari! Oi, tudo bem? Deixa eu só virar esse negócio aqui. Miri, estou Ixi, me quando... sentindo em casa. E tá mesmo. Gente, eu tenho dificuldade de virar esse trem. Peraí só um pouquinho. É só apertar nas duas setinhas assim, ó, uma do ladinho da outra, que você consegue. Uma em Ah, cima tá. da outra. Ah, certinho. Aí. Tudo bem, minha lindona? Tudo bem, graças Elegantérrima a como Deus. sempre. Nossa, obrigada. E você nem se fala, né? Vou ficar rasgando cedo aqui. Mas é verdade, eu acho as roupas da Mari muito lindas, ela tem muito bom gosto. Bom, combina com o meu gosto, então, né, obviamente eu vou achar isso. Mari, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho de onde você é, quem é você, dá uma apresentação aí sobre você um pouquinho. Tá. Ficou melhor assim? Tá ótimo, tá um Tá? pouquinho marcando no óculos, mas não faz mal. Ah, deixa eu tirar. Que aí fica melhor até pra mim. É. Meu nome é Marisângela, né? Eu tenho uma loja de moda. Trabalho aqui, sou de Jataí, estado de Goiás, né? E antes de ter loja de moda, eu sou casada, tenho dois filhos pequenos, tenho um filho de 4 anos, tenho um filho de 8 anos também, e trabalho como funcionária pública na prefeitura aqui da minha cidade há 20 anos. Jornada tripla, né, Mari? Jornada é tripla, quíntupla, né? E não é fácil, mas tudo bem. E em 2018, eu conto essa história assim, sempre que eu posso. Em 2018, a minha mãe me deu uma quantia em dinheiro e eu pensei assim, se eu pegar essa quantia e gastar, é muito fácil, simples, né? Rapidinho ela vai. Mas aí me veio a questão de empreender em moda, sem nenhuma experiência, sem nada. E assim, as coisas foram aqui surgindo assim. Então ela me deu essa quantia e eu inverti essa quantia em algumas peças de roupa. E eu lembro que eu tinha uma malinha, essa mala de viagem. Então eu colocava as roupas dentro dessa mala e eu ia de porta em porta de casa e vendia para as minhas colegas também lá da prefeitura onde eu trabalho. E assim eu comecei. Você falar assim, você sempre sonhou em trabalhar com moda? Não. Nem sempre, eu nem passava pela minha mente trabalhar com moda, só que foi uma coisa assim que eu fui, eu falo que é diferente de paixão, né? Paixão você vê, dá aquele estalo e, né? Eu falo que foi uma construção, foi um processo. E aí surgiu a necessidade de me diferenciar, de diferenciar das outras pessoas, porque eu via que muitas pessoas estavam trabalhando em vender roupa, mas como eu era pequena, eu falei, eu preciso de um diferencial, porque senão você mais uma lojinha, mais alguém que vende roupa. E aí começou a surgir os sonhos, começou a surgir as expectativas de melhorar. E eu falei assim, nada melhor do que andar com pessoas que têm o mesmo nível que eu, que sonham coisas parecidas que eu e que saibam mais que eu, né? Então, aí, por isso eu comecei a fazer cursos, né?
para poder aperfeiçoar nessa área, para simplesmente tentar alavancar e me diferenciar. Entendi, que legal. Então, sua loja desde 2018 sempre foi online na sua casa e você atendia as pessoas ali no 1 a 1 mesmo, né? E como é É. que era a internet para você, Mari? A internet era uma coisa tranquila, você dominava, conseguia trazer cliente? Como é que era essa parte para você? Eu era avessa à internet, não gostava, né? De jeito nenhum, era analfabeta mesmo, digital, apesar de trabalhar na área de contabilidade, né? Mas não nas redes sociais, né? Mexendo ali tecnicamente, mas nas redes sociais não. Então, para mim foi um aprendizado. Desde do início, se eu olhar para trás e ver o meu desenvolvimento, né? Saber que hoje eu estou bem melhor do que antes, é uma maneira que eu já sei que eu evoluí um pouco, né? Fazer live, então, para mim era algo que eu falava assim, nunca vai passar isso pela minha mente, nunca vai passar isso pela minha cabeça. E eu sempre fui assim, muito extrovertida, as minhas colegas que digam, né? Que o digam. Muito brincalhona e tudo, mas quando você fica nas assim, de frente, né, para a pessoa, parece que não é você, né? Aí fui tentando aperfeiçoar, aprendendo as técnicas, né? Saber como é que você fazia uma live, que eu achava que era só simplesmente você pegar, ligar o celular e a pessoa já aparecia lá ao vivo e você começava a falar, né? Ler do engano, né? Exato. Nada a ver, né? É Aí, necessário muito preparo, né? E Mari, fala pra gente aqui uma questão. Você então começou essa loja, você tinha praticamente os clientes que eram do seu primeiro ciclo de influência ali, aquele primeiro grupinho de é, pessoas que são seus amigos, conhecidos, pessoas do trabalho. A grande maioria das lojistas começa vendendo para esse primeiro grupo, né? E quando você não tem loja, quando você não tem uma vitrine em que a pessoa pode ver um ponto comercial onde a pessoa está passando, vê a vitrine e entra na loja, você só tem dois caminhos. Esse primeiro círculo de trazer novas pessoas através de indicação, então um cliente indicar o outro, ou a internet virar essa mola propulsora aí de cliente, de virar essa máquina aí de multiplicar cliente, de clonar cliente que a gente quer para o nosso negócio. E aí você está falando comigo, então, que não dominava, né? Essa parte do de jeito digital era nenhum. um... E conteúdo, você fazia conteúdos para atrair pessoas? Você conseguia fazer isso? Como é que era essa questão de conteúdos? Conteúdo de maneira alguma. Eu simplesmente pegava foto e era daquelas assim, que eu achava que se eu postasse tudo de uma vez, né? Eu pegava, por exemplo, eu falo que eu nunca tive assim vergonha de aparecer nas fotos. Então, a maioria, quando eu comecei a fazer, eu contratei logo uma fotógrafa, já peguei as roupas, fui para o estúdio, fiz as fotos e falei, agora eu achei a mina, né? Então, agora eu vou pegar essas fotos, vou postar e eu vou vender bastante. E aí eu pegava as fotos e postava no Instagram, mas eu só postava foto. Eu não dava dicas, né? Eu não ensinava os truques de estilo, eu não explicava em que ocasião você podia usar, eu não levava em consideração qual era o estilo do cliente, eu mal sabia que existia 7 estilos universais, eu sabia que para me comunicar eu tinha que saber o estilo da cliente, que eu tinha que falar com a dor daquela cliente, não, eu só ia postando e comprando peças que eu achava que era bonita para mim. E tanto é que eu achava que eu usava M na época, então eu achava que a maioria das roupas que eu falava, se eu não comprar um M, como é que eles vão ver no meu corpo M? Então é só aí quando eu fui ver só tinha peça M, M, M e esquecia que tinha as outras numerações. Então eu só postava. E às vezes eu postava assim, sem, não tinha a mínima noção. E um erro muito grande que eu aconselho a ninguém fazer é comprar seguidores, né? Que aí você vai olhar o número e fala, não, se tiver um número grande de pessoas, eu vou começar a vender, né? Não eram pessoas qualificadas, não eram pessoas que tinham nada a ver com o meu nicho, pessoas que tanto faz se elas estivessem lá ou não. Essa questão de seguidores, seguidores não são clientes, né? Ter seguidores por seguidores, hoje, se eu tivesse 500 seguidores e desses 500, pelo menos 100 me comprassem,
para mim, eu trocaria por 50 mil. Preferi os 500 e 100 me comprasse do que Sem 50 dúvida. mil e não ter engajamento, não ser aquelas pessoas. Então, não aconselho, não façam isso. Muita gente cai nessa história, né? E eles são bons na hora de criar essas lábias aí nisso, porque eles falam assim: ah, se você tiver um perfil com muitos seguidores, Uhum. você vai ter uma autoridade frente aos seus clientes. Imagina um monte de gente vendo o seu perfil. Só que, gente, isso daí é tudo os caras lá da Arábia, lá da China, lá não sei aonde. E nenhuma dessas pessoas tem a mínima chance de virar seu cliente no futuro. Então, é um dinheiro jogado fora mesmo. Muita gente. E assim, eu vejo que as lojistas fazem isso, não é na maldade nem nada, é Não, porque elas é falta de realmente não experiência. sabem como que funciona a ferramenta aqui. Eu quero até aproveitar esse momento aqui para dar uma breve explicação, porque pode ajudar a clarear um pouquinho a mente para muita gente aqui, que às vezes tá nessa fase que você falou, né, da analfabeta digital. E não tem problema se a gente está nessa fase, porque até quando a gente não sabia escrever, a gente também era analfabeto, a gente não entendia da letra. Hoje a gente entende e é natural. Na internet é a mesma coisa, a gente não nasceu sabendo usar. Então a gente aprende a ferramenta e vai desenvolvendo. Então, por exemplo, quando você faz um post, o algoritmo, que é o robozinho aqui, que é a inteligência do Instagram, ele vai entregando aquilo em formato de ondas. Você já percebeu que aquele post que você faz que dá bom, que dá um bom resultado, ele continua crescendo? Os números dele vão crescendo devagarinho? Quando a gente faz um post que ele é totalmente ignorado, quando a gente olha lá os numerozinhos dele e ele foi entregue ali para menos de 1%, 2% dos nossos seguidores, então, sei lá, você tem 1.000 seguidores, só às vezes 50 pessoas viram aquele post, né? Apareceu no feed de 50 pessoas, é o número que o Instagram te fala. E aí, o que que acontece? Quando você faz um post bom, aí, de repente, ele tem uma entrega dos 50, só que o que que aconteceu quando ele entregou? Essas pessoas foram impactadas por essa mensagem, elas passaram tempo olhando ali, elas pararam para ler, às vezes elas não vão dar uma curtida, não vão fazer um comentário, mas às vezes ela salva, ela clica no botãozinho de salvar, às vezes ela clica no botão de encaminhar para alguém, às vezes ela marca alguém. Às vezes ela não falou nada com você, não conversou com você, mas ela faz um movimento. Só o fato dela passar um tempo olhando aquilo, o algoritmo já entende. E aí, olha que interessante, Mari, e todos vocês que estão aqui. Quando acontece isso, o Instagram fala assim: esse conteúdo é relevante, deixa eu entregar para mais pessoas. Aí ele entrega para 100. Se essas 100 têm esse mesmo comportamento, ele entrega para 200 e vai aumentando. E aí, durante aproximadamente um post, ele tem um tempo de aproximadamente umas 24 horas para esse ciclo dele acontecer. E aí ele vai sendo entregue. Quanto mais engajamento verdadeiro tem, mais ele é entregue. E aí, nessa hora, muita gente fala assim: ah, então já sei. Eu vou fazer um post e eu vou pedir para o meu grupo da família, meus amigos, eu vou mandar para as pessoas o engajamento. Você já viu isso, Mari? Ah, Você riu que já. você fez? Já fazia isso? Não, às vezes eu fazia assim, ó, eu mandava uma mensagem, ó, acabei de postar no Instagram, vai lá e dá uma curtida, Eu né? já fiz isso também. A gente tinha Já, um vai. grupo de lojistas, a gente tinha um grupo de amigas lojistas do Brasil inteiro. E aí, quando a gente não sabia dessas coisas, lá em 2016, 2017, aí a gente postava e avisava lá no grupo: ó, gente, vai lá e tal. O que que acontece com isso? Essas pessoas que estão interagindo lá nesse grupo de engajamento e forçando esse engajamento, a gente está meio que burlando as regrinhas do Instagram, aquele post vai aparecer mais vezes para aquela pessoa e não para o nosso Exatamente. cliente. Ou para aquele perfil de pessoas, né? Para aquele perfil de E ficou, pessoas. e ficou comercial, então você vai estar postando de loja para loja. De Qual que é o loja. entendo Aí disso? só o grupo de lojistas fica Exato. vendo seus próprios. Então, É. assim, qual o Quem vai resultado comprar? disso? A nossa vaidade ali de, poxa, o número ficou legal, deu bom, não sei o quê.
mas não tem resultado. Então, essas coisas a gente só aprende na prática, porque a gente fala assim, ah, isso daí vai dar certo, eu vi fulano fazendo, eu vou mandar para as pessoas, para elas curtirem, compartilhar e vai dar bom. E não dá. Porque não adianta a gente burlar a regra. A gente tem que aprender a fazer bom conteúdo, igual você falou, conteúdo que fala com a emoção do cliente, com a dor que ele tem, resolve um problema, etc e tal. Então, desculpa só cortar o seu caso para dar essa breve explicação, mas eu acho que é importante, porque muita gente não sabe disso e vai repetindo as coisas só porque alguém um dia falou sem entender, sem refletir como que é o funcionamento. Isso daqui é uma máquina, uma ferramenta. Então, vamos ler o manualzinho de instrução dela para que a gente possa entender como usar da melhor forma, né? E aí a gente... Ó, imagina, você vai dirigir um carro. Você não tem que fazer autoescola? Você não tem que aprender as leis do trânsito? Aqui é a mesma coisa, é uma ferramenta. Se você aprende a usar, você vai ter resultado. Se você não aprende, você vai ficar batendo cabeça, sofrendo, né? E fazendo coisas que não vão te ajudar. E aí, Mari, aí você estava, então, nessa situação, como é que estava o estoque da loja? Bom, foi quando eu te conheci numa época em que eu nem tinha parado para. Gente, não adianta vocês começarem nada se vocês não souberem o que vocês têm de estoque. E aí foi quando eu participei, nem do curso, foi antes de entrar no seu curso, né? E antes disso, deixa eu falar por que que eu entrei no seu curso, por que que houve assim esse. Eu acho que foi você, agora que eu lembro, foi você. Você começou a tocar na dor, né? No sentido assim, seu marido já falou para você parar de mexer com a loja, te deu esse ano como último. Se não der certo, é para você parar. Eu falei, gente, a mulher tá falando exatamente o que eu tô passando, né? Eu falei, vou Mas eu parar passei aqui. isso também, Mari. Falei, vou parar aqui, vou escutar o que que ela tá falando, porque isso faz sentido, né? E assim, e ele não tá errado, porque ele tá aqui convivendo com você, tá vendo a sua luta, tá vendo a sua dificuldade, e muitas vezes você deveria estar com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, você tá lá mexendo com as roupas, e você tá mandando mensagem, e você tá vendo se consegue melhorar, e ele não vê, né? Eu não tiro a razão. E aí, a hora que falou isso, eu falei, gente, eu vou parar para ouvir o que que ela tem para falar. E aí eu fui, né? E aí, quando você chegou na parte, você já parou, a tarefa que a gente ia fazer. Ver quantas peças você tem. Gente, eu tinha 600 peças de roupa. 600 peças e eu nem sabia que eu tinha esse tanto de roupa. Então, aí eu falei, gente, todo esse estoque que está aqui parado para uma pessoa que tem uma loja em casa, o dinheiro está todo aqui. Por isso que as coisas não vão. E não, aí eu falei assim, aí foi a hora que você falou assim, não adianta você comprar mais roupa. Não é esse o ponto. O ponto é você parar, primeiro, analisar quantas peças você tem e partir para uma estratégia, né? No sentido assim, a hora que você falou assim, você precisa aumentar a sua base de clientes. Porque se você não aumentar a sua base de clientes, você vai ficar comprando roupa e vai aumentando a bola de neve, porque não adianta, não, mas se eu comprar mais roupas novas, né? Eu vou ter uma rotatividade melhor. Mas acontece que as pessoas, como você falou assim, é um universo inteiro que não conhece você, que não conhece as suas peças, que não conhece a sua roupa. Pra você, pra mim, eu falava, gente, tô cansada de ver essas roupas. Todo dia eu vejo essas roupas aqui. Mas eu e um público muito pequeno. Então, se o público é muito pequeno, então poucas pessoas vão ver, então, resultado, as roupas vão continuar lá parada. Não adianta eu comprar mais roupa, porque elas vão continuar, porque aí tem aquele ciclo de venda, né? Você vende para aquelas determinadas pessoas e elas não vão comprar todos os dias de você. E aí vai chegar um ponto que elas não vão poder comprar, que elas não vão comprar mais, que deu um ciclo, e que elas já conhecem as suas peças. Aí o que você tem que fazer? Desistir? Não. Procurar aumentar a sua base de clientes. E foi Aumentar o esse estoque, né? clique
Que Não é o legal. só. É, foi esse clique que eu falei, gente, é isso. É Ô, isso, não Mari, adianta. Ah, deixa eu te perguntar um negócio você falando isso. Quando você tá falando aqui, isso é óbvio, não é? é óbvio. A gente não fala assim, isso é óbvio. Eu me vi em 2 anos de loja sem lucrar. 2 anos eu passei sem lucrar na minha loja. 2 anos de loja sem lucrar e me deu esse estalo. E eu falei, isso é óbvio. Como que eu não enxerguei isso? Não enxergava. Como que a gente não enxerga o óbvio? E aí não adianta estratégia. O que que você vai fazer? Aí você se mata, fala, não, hoje eu vou. Porque como? Presta atenção numa pessoa que trabalha o dia todo como funcionária pública das 8 às 5 da tarde. O horário que eu tenho para postar, para fazer todas as fotos é no sábado. Então, eu perco de manhã até umas 3 horas da tarde, estou eu fazendo todas as fotos para postar na semana. E não é foto só, não. É você sentar, é você ver o cronograma, o que, que você vai postar e saber assim direitinho. Não é só ó, isso aqui vai ser isso aqui vai ser isso, não, eu vou usar essa peça, que essa peça ficou bom assim, não. Se eu colocar essa cor com essa aqui vai ser uma cor análoga, essa aqui vai ser uma monocromática, essa aqui vai ser uma complementar, e aí isso aqui são 7 estilos universais, então eu vou estar falando, beleza, mas e aí? Para quem que você vai falar isso? Para as mesmas pessoas de sempre? Que já estão acostumadas? Não é porque as pessoas são inteligentes, as pessoas, olha, uma Shopee da vida. Eu vivo concorrendo com isso lá na minha sala, porque na minha sala as meninas, assim, às vezes elas não comentam tanto, porque elas ficam assim meio constrangidas de falar, falando porque a Mari vende moda, né? E nós estamos aqui comprando da Shopee, nós estamos... E assim, o que que acontece? Não adianta eu querer vender para a mesma base de clientes, eu preciso estar aumentando essa base. Não é que eu vou deixar os clientes antigos de lado, não. Para eles, eu posso estar comprando estar investindo em lançamentos, ou então remanejamento das peças, né? Por exemplo, não eu posso pegar essa calça, eu não peguei aquela blusa, e eles vou remanejando as peças, ou seja, chegou peça nova, então você pega, por exemplo, 2 peças antigas e mistura com uma nova, por exemplo, né? Isso aí tudo, se você me perguntar, sei pelo curso do que a gente vai aprendendo e fazendo. Só que até então não tinha ninguém para chegar para mim e falar, minha filha, se você não adianta todo esse seu trabalho, não adianta toda essa sua como é que fala esse, né? Se você não aumentar a sua base de cliente. Tá bom, então. E como é que eu vou aumentar essa base de cliente? Aí você já começa a trabalhar direcionado, porque você já sabe onde é que está o erro, e aí você começa a ter foco. Então, meu objetivo é ir trabalhar com meta, Renata. A gente precisa trabalhar com meta. Porque se você não trabalhar com meta, é igual, por exemplo, olha, eu quero ir para a praia. Nunca fui para a praia, viu? Mas eu vou. Vai, Eu lógico. quero ir para a praia, mas eu não quero ir para a praia simplesmente. Eu quero ir para o resort, tá? Certo? Rica, Não é? toda Você já poderosa. vai, E eu quero você ver já a vai. foto desse dia. Vou mandar. Você já tirou sua foto lá? Tem uma técnica muito poderosa, Mari, só te cortar aqui na sua história, Eu vi com que serve para Marcelo. todos vocês. Você fez com ele? Pega Aham. uma foto sua, já visualizando aquele lugar. Pega uma montagem da praia, do resort que você quer ir, e aí você pega uma foto sua, vai lá no Canva, tira o background lá do corpinho de vocês, pega aquela foto que tá a família e faz a montagem lá na praia, lá no resort que você quer. Põe isso de fundo de tela do seu celular, do seu computador. Gente, isso parece bobo, mas é tão interessante que o nosso cérebro, ele trabalha de formas muito... ele é como se fosse uma maquininha. Então, quando ele não sabe identificar o que é real do que é imaginário. Quer ver um exemplo prático? Esse exercício o Marcelo sempre faz, meu marido. Ele fala assim, imagina agora que eu tô pegando um limão bem verdinho, aquele limão Tahiti bem verdinho. E aí eu peguei esse limão, sente o cheiro do limão. Sente o cheirinho desse limão. Agora corta esse limão. Você tá vendo lá os gominhos, você abriu, você viu ali aquelas gotinhas pingando. Agora você pega esse limão e põe na boca. Chupa ele. Não vai dar aquela travada?
salivou? Salivou a boca? Você sentiu a boca salivando o limão, daquele azedinho do limão? Isso é o seu cérebro que não consegue identificar o que é real e o que é montado, o que é imagem. Então, toda vez que a gente cria esse tipo de cenário, isso é uma técnica, né? Baseada em neurociência, baseada em vários estudos de mente mesmo, de como funciona o nosso cérebro. E aí você usando isso, por exemplo, se você quer tirar aquela sua foto no mar de sacola, pega uma fotinha sua lá e faz uma montagem, porque você já está se vendo ali. A partir do momento que o seu cérebro concebe, a sua mente começa a trabalhar em prol daquilo. Então, imagina, antes você estava lá toda perdida, atirando para tudo que é lado, comprava seguidor, fazia isso, fazia aquilo, não sabia para onde ir. De repente, opa, identifiquei meu erro, vou começar a corrigir. E aí você tem meta, você tem foco, você tem, né, você tem um caminho para onde seguir e é uma questão de tempo. A mente começa a trabalhar tudo em volta, começa a se movimentar em prol daquilo. É muito legal isso, gente. Eu tenho estudado essas coisas, eu fico assim fascinada, né? O tanto que nós temos muita mais capacidade do que a gente usa, né? A gente é muito mais potente. Deus fez a gente numa potência muito maior do que a gente usa. A gente ainda está muito limitado, né? Dentro das nossas crenças, dentro daquelas coisas que vão bloqueando a gente, né? Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo. Então vai lá, Mari, continua a sua história para nos inspirar. Da praia, das crianças. Pois é, aí esse eu já, é igual eu falo, você quer ir na praia? Quer. Quanto que custa? Porque você precisa saber quanto que custa. Você precisa, né? Não adianta você falar, eu quero ir. Você já foi na. Tá, eu sempre brinco. Você quer ir na praia? Então você já foi lá na agência de viagem? Você já viu quanto que é? Você já viu quanto você vai pagar por mês? Para você já estipular sua meta, para você, né, chegar? Porque não existe. E na loja é a mesma coisa. Quando eu encontrei você, Renata, eu falei, minha dívida era de 20 mil reais. Você lembra? Eu falei assim, Renata, aí você falou para mim assim, olha, Mari, você não precisa comprar roupa nos próximos 6 meses. A hora que você falou assim, eu falei, como assim Nos próximos 6 meses você não precisa comprar roupa. Porque dá um medo, né? Dá o medo. Fala, você não precisa de novidade, você precisa girar esse estoque, né? Então não adianta você comprar novidade para elas continuarem encalhadas. E não adianta você falar, nossa, minhas peças são de qualidade, minhas peças são diferenciadas, eu trabalho com alfaiataria, né? As calças geralmente são forradas. Não adianta você falar isso, tá lá, parada. E muitas vezes tá parada porque você precisa mostrar isso para as outras pessoas. Aí quando você me contou, eu falei, ô Renato, eu tô com uma dívida de 20 mil reais. Alguém da minha família me emprestou esse dinheiro, tô pagando ele, né? Todo mês, e não é fácil de alguém te dar 20 mil reais assim, né? E falou assim, eu vou te emprestar esse dinheiro. É como uma falência, né? Eu vou te emprestar esse dinheiro, você vai me pagando da maneira que você pode, né? E já para mim já foi um alívio. A dívida, né? era no banco, Mari? Era com o banco. Era com o banco. A dívida era então foi Deus mesmo que colocou não tem outra explicação, é só Deus mesmo, que só Ele pode fazer isso. Olha, eu devia para banco, e você sabe, limite não, devia limite e empréstimo. Porque o que acontece? Acho que eu tinha que ser estudo de caso mesmo. O que acontece? Não dava para pagar os cheques, eu falava, não posso sujar o meu nome, porque se eu sujar o meu nome, como é que eu vou comprar mais roupa? Olha a danada da compra de novo. Aí, o que eu fazia? Lá eu fazia um empréstimo para pagar aquela dívida, na esperança que no outro mês eu conseguiria vender e aí quitava aquela dívida. E isso nunca acontecia, porque acontece, se você está com a mesma base de cliente, as mesmas pessoas, não tem como você fazer esse estoque girar. E aí o que acontecia? Aí às vezes você começava a ter uma esperança falsa. Porque as pessoas que já estavam te comprando e estavam assim, você estava já vivendo de novidade. Se eu trouxer novidade, a pessoa compra. Mas aí o estoque ficava parado.
No final, trocar 6 por meia dúzia. Era isso que acontecia. Então, foi virando uma bola de neve. E aí, eu falando, pedindo muito a Deus, falei, Senhor, eu preciso quitar essa dívida. E outra coisa, não, meu marido não sabia que eu estava devendo 20 mil reais. Ele não sabia, ele não fazia a mínima ideia. E aí eu falei, gente, e eu falei assim, e como é que uma loja vai prosperar desse jeito, né? Eu mentindo para o meu marido dessa maneira. Então aí, primeiro agilizei, a pessoa, que inclusive é da minha família, me emprestou o dinheiro. E depois que ela me emprestou, eu sentei com ele, conversei, falei, ah, tá assim, assim, assim. Aí, né, já foi diferente, que eu já tinha quitado a dívida, mas não aconselho. Falem sempre a verdade, viu? Não deixe as coisas acumularem, porque senão não dá certo. E aí, esses 20 mil reais, eu vou pagar. E aí já me ajudou, no sentido assim, que a pessoa ainda falou: olha, é a sua última chance. Se você não conseguir alavancar sua loja agora, você pode parar com o negócio, porque não vai dar certo. Então, esse ano foi um ano difícil, né? E aí, o que que acontece? Eu falei, não, então agora vamos trabalhar com foco, vamos trabalhar com meta e vamos procurar. Então tá, se é para aumentar a base de cliente, então como é que eu vou fazer para aumentar essa base de cliente? Sem ter que fazer o tráfego pago, né? Porque o tráfego é muito mais fácil você conseguir indicações de clientes seus, porque é como se diz, é uma prova social. Se a pessoa compra com você, ela está satisfeita com a compra, se você pedir para ela, olha, eu precisava que você me indicasse pelo menos uma pessoa no seu estilo e tudo, ela não vai indicar, porque ela já tem, olha, ela te tem como referência. Né? E é isso que eu quero que as pessoas vejam em mim, uma referência, uma marca, né? Onde as pessoas possam, olha, eu lembrei que eu tenho que comprar uma roupa para me procurar um emprego. Aonde que eu vou? Vou lá na Mari. Ah, lembrei que eu preciso de uma peça casual, né? Para poder estar usando no dia a dia. Para onde que eu vou? Ah, vou lá na Mari. Nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de usar cores, né? Eu tenho uma dificuldade muito. Como é que eu faço para poder iniciar? Ah, lembrei, vou lá na Mari. Então, é desse jeito que eu quero ser lembrada. E por que que eu não desisti ainda? Porque eu sempre falo, Deus nunca vai te dar nada que ele não tem, Deus nunca vai te mostrar nada que ele não tem vontade de te dar. Aí eu cheguei naquele ponto que eu falei assim, Senhor, se não for isso que o Senhor quer para mim, se isso aqui estiver sendo na minha vida uma distração, se não é esse o propósito, né, que o Senhor tem na minha vida, então eu não quero, né? E aí quando você entrega e fala assim, olha, a loja não é minha, ela é sua, ela é do Senhor. Então é igual, por exemplo, quando Abraão entregou o filho dele, né? Que Ele lindo, entregou o filho Marta. dele, Isaac, e falou, Senhor, porque isso não pode entrar no meu coração. Então, se isso aqui estiver me servindo de alguma entrave, se não for isso que o Senhor tem para mim, então o Senhor pode tirar. E Deus não tirou. E foi só ampliando e aumentando os sonhos. Que lindo. Aí eu falei assim, então, é isso que eu quero, é isso que eu amo fazer, e é isso que eu quero ver, a transformação das mulheres, que elas cheguem aqui, que elas se sintam bem, não só de fora, mas de dentro para fora. Que lindo. Meu Deus, tá... olha, você me emocionou, viu, Mari? Que lindo, que lindo. É a fé ativa, né? Real ali, né? Você realmente nessa conexão profunda com Deus, né? Isso é muito lindo. Que lindo mesmo. Pois é. E aí, Mari, continua. Pois, e agora, antes eu não, como diz assim, eu não planejava os conteúdos. E não focava em quem que eu vou atender. Por exemplo, esse mês, minha meta, por exemplo, é de 10 mil reais. Então, como é que eu vou fazer para alcançar essa meta de 10 mil reais? Se eu olhar 10 mil reais, é muito para alguém que, né, que não vive só da loja. Mas, se eu pensar que essa meta ela pode ser diária, estipular todo mês, todo mês eu vou estipular, vou pegar esses 10 mil e dividir em 30 dias. Vou pegar meu ticket médio, às vezes vou pegar meu ticket médio, ver quanto que eu vendo por dia e eu vou ver com quantas clientes que eu vou entrar em contato.
E dessas clientes que eu vou entrar em contato, eu posso fazer, por exemplo, um voucher da indicação, por exemplo. Se elas indicarem o quinto poder, viu? Quinto poder. Se Muito elas bom. indicarem, é o quinto poder, não, é o outro poder, mas assim, é a indicação. Se elas indicarem alguém, né, essa pessoa já vai, eu já vou entrar em contato com essa pessoa e vai ser mais uma cliente. E aí, como é que eu vou fazer para atrair essa cliente? Né? Aí tem as formas de fidelização, tem as formas de poder atraí-las. Então, aumentando as clientes. Então, eu comecei a aumentar dessa forma. Você fala assim, você já fez tráfego pago? Já. Pretendo continuar, só que o tráfego pago ele é algo contínuo. E não é que você vai ter rendimento todos a curto prazo. É um longo prazo, é um médio e longo prazo. Né? São as sementinhas, eu falo as sementinhas que a gente vai plantando todo dia, uma hora ela vai germinar, mas a gente não pode querer colher o fruto amanhã, né? Eu acabei de plantar, então o tráfego pago, ele é todo dia a gente divulgando a nossa loja, é a publicidade que a gente faz o nosso negócio chegar, mas ela não vai ser imediata. Se a gente espera retorno imediato do tráfego pago, você vai só se frustrar. Você vai falar, nossa, tô jogando, tô queimando dinheiro. Porque é uma coisa que é um tempo. O cliente tem um tempo para te conhecer, um tempo para se relacionar com você, um tempo para amadurecer. Então, o primeiro círculo de influência, que é o primeiro grupo de pessoas, que são os seus conhecidos, amigos, seus clientes, ele é o que vai te dar o maior resultado imediato. Ficar preso nele eternamente é problema, mas ele te dá um respiro. O segundo vai te dando, a vitrine também te ajuda, mas para quem não tem vitrine, é a internet, né? Aí a internet é a sua vitrine. E outra coisa também, aumentar a base de clientes. Como aumentar? Indicação, né, de outros clientes. E outra coisa, como é que você vai fazer tráfego pago se você não arrumar a sua casa? Como é que você vai fazer tráfego pago se você não fizer conteúdos de engajamento, conteúdos de conexão? Aí você pode até fazer um tráfego pago, aí quando aquela pessoa chegar na vitrine virtual, que é o Instagram, vai ver tudo bagunçado. Como é que eu vou comprar dessa pessoa? Aí vai embora, né? Você gastou dinheiro para trazer, ele chegou lá, ele não viu nada e foi embora, né? Exatamente. Uhum. Então, e eu tô nesse processo agora de arrumar a casa. Se eu olhar meu Instagram antes da Renata e agora, depois da Renata, ele mudou bastante, né? Principalmente assim, gente, a Renata é daquela professora que eu nunca vi. Ela, por exemplo, ela pega na sua mão e ela fala, olha, vamos começar do início. Vai nesse ponto, e aí é todo um processo. E quando você conseguir dominar esse processo, que é arrumar a sua casa, fazer conteúdos de conexão, conteúdos que atraem o cliente, quando ele chegar na sua base, quando ele chegar no Instagram e ver que tem razão daquilo que você fala, então atrair esse cliente a coisa já não é tão mais difícil. É porque a gente quer sempre começar de cima, né? E na realidade a gente é uma base que é construída, então tem que começar alicerçando a base e crescendo essa base. E aí quando chegar ao ponto desses clientes entrarem, você tem preparo e tem como atender eles, porque não adianta, aí a pessoa entra em contato com você, o que você vai falar para esse cliente? Tem tudo isso. Como é que você vai efetuar essa venda? Né? E já aí vem o funil, né? Então, aí vem aquela quantidade, nem eu sabia que eu estava tudo retido essas coisas aqui. Aí vem o funil, vem aquela quantidade enorme de clientes, e aí eles vão passando pelo funil, ou vem aquela quantidade enorme de pessoas, e à medida que elas vão se identificando com você, elas vão passando pelo funil, e né, a verdade é que são poucas pessoas que passam pelo funil. De 100, nós vamos dizer assim, acho que nem 10% desse funil até chegar.
Se é Aí, frio, se é um público, por exemplo, quem veio do tráfego pago, nunca te viu na vida, nunca viu você na vida, o percentual de conversão, ou seja, você vai aparecer para 100 pessoas, uma vai converter te dando atenção. Comprar, eu acho que é 1000 para 1, assim, sabe? É muito mais. Então, por isso que muita gente queima dinheiro no turbinar, porque não sabe o que é turbinar, né? sim. Ou quando turbina, chega e a pessoa vai embora, exatamente nisso que você falou. Não encontra aquilo que ela veio buscar, né? E aí a pessoa joga dinheiro fora mesmo. Aí fala, isso aqui não funciona. Não é, porque a gente ainda não aprendeu a ler, né? A gente está aprendendo a ler. O digital é novo para nós. O digital, para a gente que é da geração analógica, a gente nasceu com o celular na mão. Né? Eu fui ter celular com 18 anos. Então, você imagina. Eu sei. Eu tenho que aprender. Meu filho não, nasceu fazendo selfie. Para ele é parte Aham. da vida dele, da realidade dele. Agora, para a gente, não. A gente tem que quebrar um monte de barreira, um monte de coisa na nossa cabeça, né? Mas que aula, Sim. Mari. Eu tô tão orgulhosa. Pois Você é. faz ideia que você Ah, tá falando tudo tão bonitinho, do jeito que... Ai, meu Deus do céu, a professora aqui fica ai, louca. ai. A gente aprende, né? Que E bom. vai indo assim. E aí quando você. Aí, assim, quando você olha no. Porque aí eu parei um pouco para olhar, entre aspas, a concorrência. Não é que é concorrência, porque o seu principal concorrente é você mesmo, né? Então eu parei para olhar a concorrência. E eu olhei, gente, e eu que uma das nossas mentorias, você falou para a gente olhar as outras pessoas que trabalhavam com o mesmo nicho que a gente. E eu só via foto, 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 foto. E eu falava, gente, é uma loja grande e ela não posta dica, não posta truque, não posta como usar, não fala nada. Aí eu falei assim, aí eu pensei comigo assim, falei, então quando realmente as pessoas entrarem, elas vão ver um diferencial, né? Porque não é simplesmente foto, foto, foto. E a tendência, né, Renata, é o Instagram entregar mais vídeos, né? É essa a questão. Então aí ou você se adequa, né, e entra nesse ritmo, ou então você vai ficar para trás. Então E você tem que estar. começou já a chegar essas sementinhas que você foi plantando. Eu sei que a gente fez o desafio tem pouco tempo, mas já começou a germinar em novos clientes chegando, novas pessoas que depois vão virar futuros clientes. Como é que foi? Já gerou algum cliente? Como é que tá essa parte aí? Do Instagram, se eu falar para você que não foram muitos clientes, mas fiz algumas vendas, sim, pelo Instagram, que aí quando chegou no WhatsApp, né, principalmente quando é o evento, né, que a gente envia, conversa com as pessoas e pede para entrar no grupo VIP, daquelas pessoas, algumas sim viraram vendas, né, Legal. e estou conseguindo aumentar a minha base de clientes. Mas você não está fazendo tráfego ainda, só os Não estou conteúdos fazendo, não orgânicos estou fazendo, mesmo. só o conteúdo orgânico Legal. e ainda não estou fazendo tráfego pago. E agora eu comecei a trabalhar com aquelas pessoas que são clientes quentes, né? Clientes não, que são aquele público quente, aquele público que eu ainda não trabalhava, que é o que está na minha base do Instagram, que sempre curte, que sempre comenta, e eu nunca tinha falado com eles, né? Porque eles já estavam lá e eu nunca tinha falado com eles para fazer já uma venda. Não é fazer uma venda, mas assim, direto, falar o nome da Conversar pessoa, com eles, né? saber, Conversar que são pessoas, né? exatamente. Aí tem umas que falam, perguntam onde é a sua loja, né? Que todo mundo quer saber onde é a loja. Eu falo, olha, a minha loja é na minha casa, mas a minha especialidade é bag delivery, né? Então eu trabalho com bag delivery, e aí eu vou explicar que é uma bag personalizada, a gente monta até 12 peças, de acordo com o estilo, de acordo com o estilo do cliente, de acordo com o biotipo, né? Então a gente já manda separadinha as peças, a gente amarra uma fitinha, manda as peças com sugestão de looks que elas podem usar, né? E até aí falo as questões, olha, quando você leva a bag para sua casa, você pode olhar os looks que você tem em casa e pode misturar com a bag para você fazer uma compra assertiva, para você ter um guarda-roupa inteligente, para você não deixar aquela peça
lá parada, né? Então, aí fala assim, ah, mas você está falando para as pessoas que elas podem usar as roupas, ver o que, que elas têm em casa para depois comprar as suas peças? Sim, sim, porque é como se diz assim, nossa, ela tá, como se diz, me ajudando, né? No sentido assim, eu não Venda está atrapalhando a minha, consultiva. eu tô, isso, né? Ela não está atrapalhando a minha venda. Eu quer dizer, eles não estão atrapalhando de vender, mas eu estou criando como autoridade e confiança do cliente. Falo, nossa, ela está falando isso para mim, né? Então fica mais fácil. E outra coisa, eu comecei a fazer atendimento personalizado, ou atendimento com agendamento marcado aqui na minha casa, né? Então aí eu agendo o horário, a pessoa vem e eu vou dizer para vocês que todas as pessoas que vieram não querem outra forma de ser atendidas, né? Porque eu atendo elas, é, é, eu e ela, né? Então eu paro para ouvir o que elas têm para falar, vou dando dicas, ela fala, e aí uma falou, nossa, eu nunca vi um atendimento assim, desse jeito, né? E aí você pode ter certeza, e aí é um horário, aí foi uma outra forma, pelo fato de eu não ter loja, né? Loja física que das pessoas passarem, ver a vitrine, mas é uma forma de eu atrair esses clientes e fazer com que eles fiquem mais fiéis à marca, né? Show, que show. Nossa, que show. E olha que interessante, ó. Você pegou então da sua base, você pegou das pessoas que já seguem o seu trabalho, mas que elas estavam ali adormecidas. Isso E resultou você nessas pessoas te dando mais atenção, visualizando mais seus stories, seus vídeos, suas E, postagens. Isso e, resultou? e comentar também, no sentido assim, tinha vez que eu fazia stories e aí você perguntava as enquetes, né? Aí ficava só um grilo, cli, cli, ninguém, né? Ninguém falava nada. Antes, né? Eu até falava, olha, postei lá, né? Vai lá e curte, né? Comenta, né? Aí agora não, eu percebi que o engajamento tá melhor, né? Hoje, por exemplo, eu fiz um conteúdo que ele deu um trabalho para fazer. Aí eu falei, gente, para que eu estou fazendo isso? Se ninguém faz isso, você só pega e posta a foto e coloca o preço lá. Mas eu falei, gente, mas eu preciso dar uma repaginada, né? Eu tenho muitas calças, eu tinha assim, calça pantacur, né? E para algumas pessoas, calça pantacur tem uma certa relutância de usar, né? Aí eu falei, gente, mas eu preciso explicar para essas pessoas as vantagens de usar essa calça. Eu preciso explicar para as pessoas uma ocasião de uso, né? Aonde que elas podem usar. Eu preciso falar para elas a maneira que elas podem harmonizar esse look. Por exemplo, se elas têm o ombro mais largo, elas podem estar usando uma pantacura estampada. E eu tinha pantacura estampada, e a pantacura estampada estava ali, e eu não tinha, né? Eu falei, gente, se eu falar, e as baixinhas? Aí eu falei, baixinha pode usar. Eu falei, minha filha, você pode usar o que você quiser, você não pode ficar limitada a uma peça. Então, eu desfiz muitos mitos, muitas coisas, e eu postei nesse sentido. E eu já vi resultado hoje, eu fiz o post hoje, eu fiz a postagem hoje. Aí, no sentido assim, explicando como é que se usa, né? Não simplesmente pegando e jogando lá a peça. Ó, essa aqui é R$ 190, eu tenho ela no P, no M e no G. E É aí? venda direta, né? O cliente tem que estar pronto, convencido, ter a certeza de que é aquele produto, naquele tecido, naquela loja. É assim, o cliente cai no colo, prontinho, né? O varejo tradicional, quando você tem a loja, ele já faz isso por nós, né? Porque a vitrine, a pessoa olha, ela consegue ver mais ou menos o tecido, ela vê ali o preço, ela vê a combinação. Então, a vitrine faz um pouco desse papel. E a pessoa entra na loja, ela começa a ver outras peças e tal. Agora, quando a gente não tem isso e quando a gente tem só o nosso perfil, a gente é fundamental aprender a mostrar para o cliente o valor das coisas. Nem todo mundo sabe como usar uma pantacur. Tem muita gente que nem sabe o que é uma pantacur, né? Então, é a gente ter esse papel. Eu acho assim, o lojista hoje tem, por exemplo, as consultoras de imagem e estilo pessoal. É um trabalho muito legal. Mas qual que é o papel de uma consultora?
Uma consultora, ela tem um papel de te ajudar, de fazer uma análise do seu estilo pessoal. É um processo de autoconhecimento, é uma coisa diferente. A lojista, ela não tem que ser consultora. Ela tem que ser uma venda consultiva. Ela tem que ser uma consultora do impacto visual que a roupa vai causar. O que significa isso? Qual impacto essa roupa vai ter no meu ambiente de trabalho? Qual impacto essa roupa vai ter numa viagem, num encontro romântico, num passeio no parque com a família, na primeira vez que eu vou visitar minha sogra? Então, qual o impacto que aquela imagem vai causar no cliente? Se eu sei dizer para ele isso, ele passa a me respeitar. Então, imagina, você está dando esse atendimento de consultoria de impacto, você está dando para o seu cliente informações que vão gerar valor para ele. E quero te dar uma dica, Mari. Se você tem cliente que eu sei que é mais resistente com isso, mas tem aquelas clientes que gostam mais de aparecer. Se você pegar algumas dessas clientes que gostam de aparecer e começar a usá-las como referência, porque aí você vai pegar outros biotipos, você fala assim, você quer ser minha modelo de hoje? Aproveitar que você está aqui fazendo essa venda consultiva, posso compartilhar? Então, na hora que você estiver ensinando para ela determinada coisa, pega o seu celular e começa a filmar isso daí. Olha, se você usar assim, dá esse efeito, se você usar assado, dá esse outro efeito, grava. Você já está fazendo o trabalho. Então, você grava, deixa um celular gravando e depois você edita os cortes ali, aqueles pedaços do atendimento. Você imagina você botar isso na internet. Outras pessoas... Isso gera prova social e gera uma autoridade brutal no seu trabalho. Porque eles vão falar assim, meu Deus, olha o atendimento dela. Quando você está no 1 a 1 só com ela, só ela está te vendo. Agora, quando você está falando, pegando esse trabalho e mostrando, olha o impacto. Multiplica pela sua capacidade de jogar isso para o mundo. Então, isso é um conteúdo bem legal que você pode começar. Nem todo mundo vai aceitar. A gente tem que saber identificar o perfil do cliente na hora de fazer isso. Mas muitas clientes vão se sentir lisonjeadas em ser a modelo do dia. E aí você pode dar um mimo para elas, pode fazer um agradinho, né? Remarcar elas, mostrá-las como, né? Elas são a estrela. Hoje a estrela do dia é a fulana de tal. Então, olha que legal as dicas que eu vou dar para ela. Ela gostaria de peças para esse ambiente. Ela é uma profissional dessa situação. Então, todas as outras pessoas que forem semelhantes vão se identificar. E aí você gera autoridade, gera prova social, todos os gatilhos mentais possíveis e imagináveis aí nessa comunicação emocional, né? Isso aí vai dar um conteúdo muito genuíno, muito rico, muito autêntico e muito poderoso, Mari. Tenho certeza, sim. Tenho certeza. Eu vou fazer. Vou pegar a dica e vou fazer, né? Show. Vou até anotar aqui, porque vem umas ideias aqui que eu acho que vem lá de cima do sócio, sabe? Eu tenho sócio majoritário. Aí eu acho que vem umas ideias lá de cima aqui que baixa na minha cabeça na hora, assim, os downloads, eu só posso ser dele, né? Vou até anotar aqui, Mari, para eu colocar lá na plataforma para as alunas também poderem aproveitar desse momento de inspiração aqui. Gravar atendimento. Isso é muito interessante, né? Você gravar o atendimento. Não tinha passado isso pela minha cabeça. Mas, assim, aquela outra ideia que você me deu de convidar as mulheres, né, para dar dicas, por exemplo, a respeito de cor, né, do ciclo cromático. Dia de estilo, né? Um style day. Isso, né? Isso eu ainda vou fazer. Mas vai dar certo. Vai sim, tenho certeza. Ô Mari, todas essas coisas aqui que você está compartilhando com a gente de maneira tão generosa, o que resultou para a sua loja em termos de lucro, né? Você tinha essa situação da dívida, tinha essa situação do estoque. O que hoje representou para você em termos de lucro? O que sobra para você, né? Porque o lucro, eu falo assim, que é a saúde de um negócio. Se uma loja não está lucrando, ela está
definhando, ela tá morrendo. Então, ele é como se fosse um sintoma. E se a gente não ficar atento nele, ele passa despercebido, porque a gente está preocupado com venda, a gente está preocupado com Instagram, com rede social, com um monte de coisa, com boleto para pagar, com compra que tem que fazer, com a novidade. Compras nós estamos fazendo por enquanto, né? Olha, se não fosse a dívida que eu tenho para pagar, porque eu estou pagando aos poucos, me sobraria assim, de 5 a 6 mil reais, né? E isso é o que eu vou dizer para você, que é assim, vamos dizer, umas 2 vezes aquilo que eu demoro 30 dias para me conseguir no meu serviço público, sabe? De ficar das Ô, 8 até Mari, as mas 5. ó, vou te dizer, isso não independe da dívida, tá? Porque a gente só paga dívida com lucro. É verdade, A gente é só. verdade. É o lucro que você tá pegando o seu lucro de 5, 6 mil e tá realocando ele para pagar um compromisso lá de trás. Mas Isso. sem lucro, você não paga dívida. Não, não pago. Você aumenta a Não pago. dívida. Não pago o aumento, exatamente. Sem Então lucro, não você pago. está lucrando de 5 a 6 mil reais. E isso vai Isso. te diluir nesse período que você vai conseguir, logo em breve, quitar isso daí. Em nome de Jesus, vou quitar. Vai, porque você tá fazendo o negócio, você parou de sangrar. Onde estava Aham. sangrando? Compra emocional, precificação também, Mari. Como é que era a sua questão de precificação? Você precificava da forma correta? A minha precificação era assim, eu colocava 100% mais o juro do cartão. Era isso que eu fazia. Só que o que eu percebi, tinham peças que ficavam muito caras e outras muito baratas. Então, para me poder trazer um equilíbrio, eu não posso jogar essa regra para tudo. Falar, vou colocar 100% e mais 7,9%, por exemplo, que é o juro do cartão. E às vezes a pessoa deixa de comprar aquela peça porque ela achou muito cara se comparada às outras. Mas se eu diluir esse valor, diminuir ele e colocar em outras peças, né? A cliente às vezes não vai perceber, vai levar e aquela peça mais cara não vai ficar encalhada porque ela vai ter um equilíbrio, né? Então aí essa visão já mudei também. Legal, a precificação reversa, né? Na prática, é isso que eu tô falando. Porque muita gente pergunta quando eu falo o que que é, muita gente não entende. A precificação reversa é quando você olha de trás para frente, olhando da capacidade do seu cliente de comprar aquele produto. Porque às vezes a gente acha a marca linda, é apaixonado por aquele tipo de coisa, mas o cliente não tem capacidade de comprar, o perfil da nossa região não encaixa naquilo. Às vezes o perfil do cliente não encaixa naquele tipo de roupa. Então, ainda mais você, por exemplo, trabalha com alfaiataria. Você tem que achar profissionais específicos de determinada área que usam alfaiataria ou mulheres que amam alfaiataria. Então, você Isso, tem esses dois públicos aí, né? Você não vai exatamente. conseguir vender para mulher que, sei lá, que não trabalha fora e gosta e tem um estilo esportivo. Você não vai vender para essa mulher. Então, se a gente não conhece bem o nosso público-alvo, todo o resto fica capengando, né? Que a gente vai tentando atender todo mundo e não atende ninguém, né? Não, não atende, né? E aí você acaba que é justamente isso. E acabar com, por exemplo, quando fala em alfaiataria, muita gente só lembra de terceiras peças, né? E não É, é, né? é. Porque a alfaiataria é um tipo de costura que se amolda ao corpo da pessoa como se fosse aceitar dedos, então ela tem um diferencial, ela tem um corte diferente, né? A costura dela é diferente, o tecido é diferente, né? Então é necessário trabalhar também essa questão do que é a alfaiataria. E aí depois achar o público certo e falar com a dor dele, né? Exato. Ou então, às vezes, assim, hoje eu coloquei, por exemplo, da Pantacur. Se você, muitas pessoas disseram que não faz o estilo, não fazia o estilo. E aí depois, no final, já perceberam que não era porque não fazia o estilo, é porque não sabiam como usar, Como usar. Porque né? é diferente, né? A gente vai no que é seguro. É difícil. Quem não trabalha Tem gente muito que com não gosta de moda ousar. não quer muito arriscar, não. A pessoa não quer. Ela tem medo de arriscar e se sentir ridícula. Ela tem medo. Ela não é segura nas escolhas, porque ela não entende nada disso. Aquilo não faz parte,
né, para ela. Então, é muito importante mesmo ter esse tipo de clareza, né? Sem dúvida. Mas, nossa, Mari, que coisa boa. E aí você ajustou a precificação e conseguiu perceber mais retorno também, mais lucratividade? Como é que foi essa Mais parte? retorno e outra coisa também, é a questão do fiado, da notinha. Porque na realidade eu tenho um programa e não é um crediário, porque o crediário tem uma empresa por trás, que na realidade, se a pessoa não pagar, ela arca com aqueles custos, né? Entre aspas, e você não fica tanto no prejuízo. Mas eu tenho um programa e eu estava estudando essa semana os 5 poderes, né? Os 12 poderes, e para mim é interessante porque aí é uma maneira de eu tirar o cliente da notinha, fazendo com que ele faça que ele pague antecipado e ainda ganhe algo, né, em troca, né? Que para mim, como se diz, vai ficar bem mais barato. Por exemplo, se eu der para ele um voucher de R$ 50, para mim, esse voucher vai custar 25, vai custar 20, né? Exato. Diferente dele de fazer o reverso, dele vir comprar e depois pagar, né? Então, Exato. esse aí foi para mim um dos pontos que eu achei essencial e já estou conseguindo, né, as pessoas para poder estar entrando nesse processo desse voucher, né? De estar Legal. oferecendo. E é justamente aquelas pessoas que compram na nota. Muito Porque bom. nota é assim, ó. Deu algum problema na sua casa? Quem é que você vai deixar de pagar? A nota. Você não vai deixar de pagar o gás, você não vai deixar de pagar água, você não vai deixar de pagar a luz. Você vai pagar quem? Você vai deixar de pagar quem? A notinha, né? E Quem faz aí, notinha com um, faz notinha com um monte. exatamente. E aí é um cuidado. Se você recebe indicação de alguém que você faz notinha, aquela pessoa que foi indicada não vai querer notinha também? Então, então é um processo. Gente, eu não estou fazendo mais notinha, mas agora eu estou com um novo programa de vendas, que é o voucher, né? E nele você vai poder, além de você estar todo mês podendo retirar suas compras aqui na loja, você ainda vai ganhar um presente, vai concorrer no final do mês a um sorteio, né? Para atrair o cliente. É o clube Aprendi de isso aqui. compras, né? Lá na loja a gente fazia esse clube de compras, a gente lançava ele, o Clube Cupcake, e ele pegou exatamente essa galera que gostava de comprar na notinha. Então, às vezes aquela mulher que quer esconder do marido, que tá comprando roupa cara para filha, e aí não quer que passe no cartão para não mostrar, o Clube Cupcake casava como uma luva, porque a gente vendia uma cota de R$ 1.000. Essa cota era revertida em crédito, um crédito maior do que o valor da cota. E aí o que acontecia? A cliente tinha 6 meses para pagar aquilo, ela ia pagando, todo mês ela ia pagando e aí o crédito ia se transformava em mercadoria. Acabou, a cliente estava pagando antecipado o produto. Então, às vezes, a gente está preso numa maneira de fazer as coisas, falando assim, porque aqui na minha cidade todo mundo só compra na notinha. Tá, mas não é porque todo mundo tá fazendo o que você tem que fazer. Não é porque todo mundo tá caindo no buraco que você tem que cair. Imagina você numa situação dessa, Mari, sem lucrar, lotada de estoque, com dívida, você ainda vai pegar a sua mercadoria, que é o seu único recurso, para transformar em dinheiro, e vai dar na mão das pessoas sem saber se vai voltar aquilo para você? Exatamente. É loucura. Ou então, assim, eu não sei as outras meninas que estão aí participando, mas quando eu vou cobrar alguém, eu me sinto extremamente É constrangida. muito chato. É muito chato, porque, como se diz, nós que queremos andar direitinho, às vezes você paga até antecipada a sua dívida. Ou então você não espera a pessoa, fulana, né, venceu tal dia, né? Você tem um posicionamento, você me falar que dia que você vai pagar, isso é horrível. É Igual horrível. se eu chegar, não, é horrível. Então, eu prefiro não deixar de vender para essas pessoas. Então você vai perder. Não, não vou perder. Eu vou não ter dor de cabeça e procurar outros meios. Porque na realidade eu vendo produtos, né? E o que eu vendo é aí que entra a sua. Você tem que saber aquilo que você vende, tem que saber do potencial daquilo que você vende, e você tem que convencer você primeiro. Olha, o que eu vendo é algo bom,
agrega valor para a pessoa e eu não estou fazendo um favor para essa pessoa em vender as minhas peças. Exato. Você entendeu? Exato. E às vezes a gente pensa isso, né? A gente pensa, porque às vezes a gente está tão no sufoco e o cliente vai. Gente, nós, quando somos clientes também, somos assim. A gente pode ficar bravo com o cliente, não, porque a gente também é cliente ruim, a gente também é caroço das outras, das coisas que a gente consome. Então a gente quer sempre o benefício para a gente, né? Cabe a nós, lojistas, criarmos as regras que vão e até onde a gente pode ir. E sempre a gente pensar no que aquilo vai retornar para o nosso negócio. Isso aqui vai me dar prejuízo ou vai me dar retorno? Porque não adianta você fazer uma coisa para agradar o outro que vai te dar prejuízo. Você dá conta de arcar com prejuízo? Às vezes não. E aí começa a se empipinar todo, começa a entrar e é coisa da nossa cabeça. Tudo tá na nossa cabeça. Gente, o cérebro humano é muito louco, assim, é muito louco. Mas é isso. Ô, Mari, olha, eu tô assim muito feliz de ver. E a Mari é da última turma, gente. Ela não é uma aluna de 1000 anos atrás, não. Ela é da turma 11 da formação em varejo de moda, que é um treinamento que eu tenho, um programa de mentoria, né? Um acompanhamento que ele tem várias metodologias lá dentro. Então, ela tá aqui compartilhando essa jornada dela. Ela entrou na turma, foi de quê, Mari? Não me lembro, até esqueci a data. Eu acho que não tem nem. Eu acho que não tem nem. Uns 4, acho que não tem nem 4 meses. Uns 3 ou 4 meses atrás, ela já fez essa transformação na loja dela, gente. Olha, é uma mega transformação, né? Eu precisava de alguém tá no para abrir. Eu precisava de alguém para me abrir os olhos, no sentido para você não dar tiro em todo lugar, porque aí você cansa. Então, seja mais específico, mais pontual, né? Para falar, então, é aqui que eu vou. Então, agora eu vou colocar todas as minhas forças aqui. E não aqui, não acolá. Então, é aqui nesse ponto. Então, agora eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Exato. Gasta muito menos energia, né? Muito menos esforço, muito menos energia, muito menos sofrência, né? E aí a gente passa a viver... Eu tenho até um quadro novo, Mari, você não deve estar conseguindo acompanhar ele, porque ele é de tarde, que é o horário que eu consigo aqui fazer. Chama O Fim da Escravidão, da Lojista de Moda. Quando a gente vai criando a escravidão na nossa própria loja, né? A gente vai criando situações que a gente vira escravo do nosso próprio negócio. Quando a gente vê, a gente está lá cheio, escravo de novidade, escravo de desconto, escravo de notinha, escravo de cliente. E aí a gente começa a ficar assim, sufocado, né? Começa a ficar... Então, assim, a gente tem que decretar isso. E é uma decisão sua, é a decisão que você tomou em falar assim, não aceito mais isso daqui e quero uma realidade diferente para minha vida. É a hora que você conversou com Deus e falou assim, chega, desse jeito não é para continuar, tá na sua mão. Mas você também está fazendo a sua parte. Você não simplesmente jogou na mão dele... E a responsabilidade dele, não. Você tá me dando um caminho e eu vou seguir. E você segue. Eu sei que você é uma aluna extremamente comprometida. E eu fico impressionada. Eu queria até te perguntar, que hora você estuda, criatura? Trabalhando o dia todo, com 2 crianças em casa, atendendo cliente, fazendo malinha. Que hora que você estuda? Olha, eu vou dizer assim, ó, eu fico trabalhando lá no meu computador e colocando aqui. E às vezes eu durmo meia-noite para poder estar vendo alguma coisa. Por exemplo, ontem era mais ou menos uma meia-noite e meia, eu estava olhando os 12 poderes lá. Que eu falei, gente, eu vou voltar a revisar isso aqui, porque tem alguma coisa aqui que vai me encaixar. Porque nós já conversamos, nem todo mundo vai dar certo com live, né? E eu sou uma dessas pessoas que eu sou o pós-live. Às vezes eu faço a live, na live não dá muito resultado, aí no outro dia, ou na mesma hora que acaba a live, a pessoa fala, eu quero aquela peça. Aí você fala, criatura, por que você não pediu acesso na live? Né? Você fica lá o tempo inteiro falando na live e a pessoa não pede. Aí eu não queria aquela peça. Né? Então, às vezes, assim, a minha venda não acontece muito na live, mas depois da live acontece. Eu falei, não, então agora eu vou estudar uma outra metodologia, porque a live, ela dá trabalho, né? E igual eu falei, não é simplesmente você ligar o celular, gasta muita energia, não é simplesmente você ligar o celular e falar, agora eu vou falar com as pessoas, não. Tem todo um processo que a Renata ensina muito bem, como é que é esse processo,
que você faz antes de você aparecer ao vivo. Então, tem todo um processo, tem criação de grupo VIP, tem para você estar chamando esses clientes, como é que você faz para poder estar chamando. Então, é todo um processo, né? Eu vou até falar aqui, assim, se você não, eu não sei, se vocês têm interesse, né, em fazer o curso, né, participar da sua mentoria, eu vou dizer que essa é a hora, esse é o momento para destravar, né? Que foi o que aconteceu. Eu precisava de um destrave para poder eu ir para o caminho onde eu pretendo chegar. E olha que, já vou falar off aqui, que quase ninguém sabe disso, eu já estou projetando a minha loja. A minha loja física, né? Ai, que orgulho, coisa linda. E eu sei que vai acontecer, Mari. Então, É um degrauzinho de cada vez. Vão quitar aí esses enrolados. Mas a gente só quita enrolado com lucro. A gente só abre loja física com lucro. A gente só cresce o nosso negócio com lucro. E outra coisa, aproveita enquanto você tem essa realidade de não ter custos fixos, porque uma loja é custos fixos demais. Então, vai ter a vitrine, o ponto comercial, ok, mas os custos fixos vêm junto. Então, aproveita. Esse momento é um momento que você pode lucrar mais, a internet não tem limite. E assim, essa questão de live que você falou, eu gosto sempre de trazer a reflexão que live é uma ferramenta. Igual uma furadeira. Você vai furar a parede, não é a furadeira que é certa ou errada, que funciona ou não funciona. É a gente que às vezes não tem a habilidade de usar. Então, não estou falando que você não tem, tá, Mari? Eu estou falando o seguinte, que a live, a gente pode usar ela de tantas formas, de tantos recursos. Então, por exemplo, se você já se identificou que a sua audiência não gosta de comprar com você ao vivo, faça mini eventos, mini lançamentos. Lá nos 12 Poderes tem as coleções cápsulas. Cápsula, isso eu já faço. Você pode lançar uma coleção cápsula numa live. Ao invés de você tirar ela do ar, você deixa ela rodando. Você faz um criativo, um tráfego pago, um conteúdo de atração, para as pessoas conhecerem a coleção cápsula XYZ que você vai criar. Aí sim vale a pena você jogar um tráfego pago. Joga um tráfego pago e põe o link da live. Então, você vai fazer uma live que vai trabalhar por você a semana toda. Isso é fazer um mini lançamento de uma coleção cápsula. E aí você vai remodelando todas essas peças que você tem e põe essa mesma live para trabalhar com você, para trabalhar por você. Eu vou te antecipar aqui também, Mari, que eu estou atualizando aqui. Vão vir 10 novas estratégias voltadas para essa linha. Eu acho que eu já tinha até te falado alguma coisa disso. Voltadas para essa linha de como vender de forma mais lucrativa, de forma que gere mais valor ainda, que você venda sem desconto, que sobre cada vez mais o retorno para o negócio, que o cliente valorize o produto. Então, vai ser atualizado 10 novas estratégias em breve. E aí, todos vocês que são alunos do Vigente, do treinamento, vão ter acesso. Então, se prepara aí. Aquela questão daquela dica que eu te dei do dia de estilo vai ser uma delas. E tem muita coisa boa aí, tá? Então, assim, o que eu quero abrir os olhos de vocês é que live não é para dar desconto. Live é uma transmissão ao vivo. Gente, pensa só. Antigamente, há poucos anos atrás, a gente, para fazer uma transmissão dessa aqui ao vivo, Mari, a gente precisava ser uma emissora de televisão. Hoje a gente tem esse recurso na nossa mão que a gente pode colocar 10 pessoas, 20 pessoas. O que são 20 pessoas dentro de uma loja? Quando que uma loja física consegue colocar 20 pessoas ali dentro? É a coisa mais difícil do mundo, é você botar 20 pessoas dentro de uma loja. Mas você consegue fazer a sua loja chegar para 20 pessoas ao mesmo tempo. Só que as pessoas estão sempre olhando para isso aqui, ó. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Número, para mim, não interessa. O que interessa são as pessoas que estão ali. Então, a gente começa a entender que são ferramentas que a gente está só aprendendo, começando a usar. Não cria na sua mente um bloqueio. Eu tô falando pro pessoal, tá, Mari? Não para você. Não cria na sua mente um bloqueio de que essa ferramenta... Ai, porque isso não dá certo mais, porque todo mundo tá vendendo com desconto. Não é porque a coleguinha faz errado que você vai deixar de fazer
muito dinheiro com isso. Isso aqui pode ser uma... Ó, a gente está nesse momento fazendo live, eu não estou vendendo nada para vocês. Nem tem curso nem o meu aberto, não tem nada a vender. Eu estou gerando valor. Eu estou gerando valor. A Mari está aqui compartilhando a história dela. Vocês estão aprendendo. E é uma live, não é? Então, vamos tirar da nossa mente que live é ruim, que live é isso, que live é aquilo. Live é uma ferramenta, igual Stories, igual Reels, igual Feed, igual qualquer coisa. É só a gente saber como usar, que tudo dá certo, tá? Mari, Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Obrigada pela generosidade de chegar cansado do trabalho e ficar ainda esse tempo todo compartilhando com as colegas. Lembra que quando eu fiz a sua consultoria, antes de você ser aluna, que você falou assim, eu vou ser o seu próximo estudo de caso? Você lembra? Lembro! Agora eu lembrei. Você é o seu próximo estudo de caso, verdade. Você falou, né? eu vou ser seu estudo de caso. E quem tá Pois aí é. do lado de lá, que tá aí na sofrência, gente, decreta. Decreta para você mesmo que você tá cansada de ficar aí vivenciando a dificuldade. Chega de ser sobrevivente, chega de ser limitada. Vamos virar lojista de ouro. E a Mari agora, a próxima meta dela é virar uma lojista rica. Mais de 10 mil no mês, Mari. Agora é a meta. Põe essa meta aí. Já coloquei 10 mil para esse mês, viu? Já coloquei lá no sistema, coloquei 10 mil reais a meta. Show. Né? Show. Tenho certeza que vai chegar. Quando chegar, me compartilhe, porque você sabe da minha coleção, né? Coleciono histórias de sucesso, de mulheres que venceram, que se superaram e que continuam vencendo. E eu não deixo vocês não, gente. Eu vou acompanhando, eu vou seguindo. Eu perturbo as minhas alunas lá da turma 1, da turma 2, até hoje eu vou atrás. E aí, o que tá arrumando? O que tá fazendo? Porque eu acompanho, a gente tem até um Instagram onde eu vejo o que vocês estão fazendo ali. Eu estudo o que vocês estão fazendo. Eu estudo o que o mercado está fazendo. Vocês que me seguem, de vez em quando eu vou lá, fico dando umas olhadinhas lá, como é que tá o perfil de vocês. Então, isso aqui para mim é realmente o que eu ensino para vocês. Olhar para o cliente de vocês, né? Aprender a olhar para as pessoas, vocês vão aprender a falar com o coração delas. Mari, Deus te abençoe imensamente cada dia mais. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Beijo no coração. Deixa eu dar o último recadinho aqui, Mari, vou tirar, tá? Obrigada. Beijo. Pessoal, último recadinho importante para vocês que acompanharam esse estudo de caso maravilhoso. Toda essa transformação da Mari só foi possível porque ela participou de um evento gratuito. E está prestes a acontecer o próximo evento gratuito, chamado a websérie A Loja de Ouro. Então, se você quer passar para o próximo nível, quer ter uma loja que sabe atrair clientes, que valoriza o seu negócio, quer ter uma loja que vende de forma lucrativa e que faz sobrar de 3 a 10 mil reais no fim do mês, na sua loja, no caixa da sua loja, no seu bolso, né? Para você quitar aí dívidas, para você abrir sua loja nova, para você dormir em paz, para você realizar os seus sonhos aí, a sua independência financeira que você buscava. Eu não sei o que você buscava quando você abriu sua loja, mas qualquer coisa que você buscava só vai acontecer se você transformar estoque em lucro. Se não transformar estoque em lucro, não tem sonho realizado. Então, eu estou aqui para ajudar vocês na jornada. Porque não é milagre. Se alguém está te prometendo milagre na internet, abre 2 olhão assim, ó. Não é milagre, é transformação. Transformação é uma jornada, é um caminho, é passo a passo, é degrau a degrau. Mas é possível. Se a gente sabe o caminho que a gente vai percorrer e a gente escolhe aquilo para a nossa vida, é possível. Então, essa é a mensagem de esperança, de que é possível e que vocês também podem, tá? Então, obrigada. Quem não se inscreveu na websérie da Loja de Ouro é gratuita e o link tá na bio. É só clicar lá. Faltam 6 dias. Eu espero vocês lá. Beijo enorme no coração e fui!